Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Hoje eu quero explicar para você 3 coisas estranhas que acontecem nas igrejas. Que para uns é estranho, para outros é comum. Mas nós vamos explicar por que essas coisas acontecem, o que significam. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, 3 coisas assim que quando a pessoa que nunca entrou na igreja toma um susto muito grande. Até as pessoas que já estão há algum tempo na igreja também tomam um susto com essas 3 coisas. Vamos lá, a primeira coisa estranha que acontece dentro de algumas igrejas. Pessoas caindo no chão. Você já viu, né? Você entrou na igreja, daqui a pouco um tomba para lá, outro tomba para cá. Você fica pensando, meu Deus, por que essas pessoas estão caindo? Eu não caí, por que todo mundo caiu? É estranho para muita gente, não é verdade? As pessoas estão ali no culto, normal, na hora do louvor e tal. Quando é na hora da oração do pastor, daqui a pouco começa todo mundo a tombar. Por que tombam? Temos pelo menos 2 explicações. A primeira explicação pode ser uma possessão maligna. A pessoa pode estar incorporada ou possessa de demônios. Então, quando o pastor ora ou alguém ora, o poder de Deus é tão grande no lugar que o demônio pega e derruba a pessoa. Vamos ver um texto sobre isso em Marcos 9:20. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando a boca. Aqui nesse texto havia um menino que ele manifestou. Quando ele viu Jesus, o demônio manifestou e, puf, derrubou o menino. Então é normal as pessoas caírem endemoniadas dentro das igrejas. Tem pessoas que falam assim, na minha igreja não acontece isso, porque não é uma igreja de libertação. Cada igreja tem uma característica. Tem igreja mais voltada para o ensino, tem igreja mais voltada para a adoração e tem igreja voltada para a libertação. Então, não está errado não acontecer na igreja. Cada igreja tem a sua característica, Deus quer assim. A segunda explicação da pessoa cair é cair no poder de Deus. Você já ouviu falar cair no poder? Que é muito polêmico, mas não deveria ser polêmico, porque Deus faz o que quiser. A pessoa fala assim, Deus não derruba ninguém. O médico não derruba você para operar? Hein? Ele derruba você, te dá uma anestesia, você tomba, entendeu? E depois ele pega e opera. Então é normal Deus derrubar alguém, fazer uma cura, dar alguma revelação, arrebatamento, e depois a pessoa levantar. Deus faz o que quiser e não precisa da opinião de ninguém. Ele faz e pronto. Vamos ver um texto que também dá a entender que os sacerdotes, ou seja, os pastores da época, também caíram devido ao poder de Deus. Vamos lá? Segundo Crônicas 5:14. Os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E se os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, obviamente, ou eles sentaram ou caíram. Então dá a entender que eles caíram porque a glória de Deus estava muito grande. Então é normal, eu já caí, pessoas da igreja tudo cai, e a gente tem discernimento quando é Deus e não é. Então isso não é normal acontecer, mas de vez em quando acontece. Então isso pode acontecer, o poder de Deus é tão grande que as suas pernas bambeiam, você não aguenta ficar na presença do Senhor. O próprio profeta Daniel, quando ele teve a revelação de Deus, ele ficou fraco, ele caiu, ficou até enfermo, porque o poder espiritual de Deus é assim mesmo. As pessoas que criticam isso são pessoas que nunca teve experiência com Deus, ela fica recalcada. Aí começa a atacar, atingir, começa a entrar no vídeo dos outros, começa a entrar na igreja e criticar o pastor. Por quê? Porque ela está com inveja daqueles movimentos. Então não fica com inveja não. Se Deus não quiser te usar assim, não tem problema nenhum. O que importa não é cair, o que importa não é sentir o poder de Deus. O que importa é morar no céu, tá bom? Nada de inveja, inveja do demônio. Porque a pessoa fala, mas isso é estranho dentro da igreja. Ué, Deus é um Deus estranho mesmo. Se ele fosse como a gente, ele seria homem. Então Deus opera no mundo espiritual. Então se ele opera no mundo espiritual, ele não é igual a gente. E é tudo estranho mesmo. É igual um pregador disse, é interessante, olha só. Uma vaca preta come grama verde e dá leite branco. Explica isso, entendeu? Então, quer dizer, é umas coisas meio loucas. Você não consegue explicar as coisas. A gente tem que aceitar o que Deus está fazendo, porque tudo que ele faz é bom. Não queira ensinar Deus a trabalhar, tá? Ah, isso aqui é certo, isso aqui não seria bom. Você vai dar conselho para Deus. Brincou. Deus sabe muito bem o que fazer. Vamos lá para a terceira coisa que acontece dentro da igreja. É muito barulho, né? Porque tem 2 tipos de barulho. Que é a gritaria, microfone alto, irritante, que eu não estou falando sobre isso, isso é errado. Eu estou falando barulho de glorificação, de alegria das pessoas por Deus estar presente. Tem pessoa que fala que não precisa gritar porque Deus não é surdo. Mas por que elas gritam no estádio de futebol? Elas mesmas que falam isso, gritam no show, né? Gritam o nome do cantor. O cantor também não é surdo, não. Então isso é perseguição contra a igreja. Ora, se a pessoa grita comemorando o gol no seu time, grita, como eu disse, no show de rock ou no show de qualquer tipo de estilo musical,
Aí chega na igreja, Deus está presente, a pessoa vai ficar parada? Não dá, irmãos. Quando Deus se manifesta no lugar, não sei se você já sentiu a presença de Deus, é impossível ficar de boca fechada. É muito gostoso, é muito legal. Né? Aquela unção, aquela presença, dá vontade de glorificar, dá vontade de falar em línguas, dá vontade de bater palmas, é muito gostosa a presença do Senhor. Então quem nunca não concorda comigo, que nunca sentiu. Vamos em Atos 2, versículos 13 e 15. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Tá vendo? Eles achavam que as pessoas estavam embriagadas. Por quê? Porque estavam sentindo o poder de Deus, estavam fazendo muito barulho, devia estar glorificando, falando em línguas muito altas. Estava incomodando algumas pessoas, os perseguidores da igreja, os filhos de Jezabel. Eles estavam ali perseguindo o povo de Deus. O apóstolo Pedro falou assim, não tem ninguém embriagado aqui. É que a gente está muito emocionado com a presença do Todo-Poderoso. Essa é a segunda das coisas loucas nas igrejas que acontece dentro das igrejas. Então, o barulho pentecostal é diferente do barulho irritante de algumas pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O barulho não chama Deus, mas Deus chama o barulho. Quando Deus se manifesta com poder mesmo, imagina uma pessoa paralítica levantar, vai ficar quieta. Olha, agora eu estou levantando. Não vai aguentar. Vai gritar de alegria, de prazer, de felicidade. Normal isso. Então, quando você sentir a presença de Deus, manifeste-a do jeito que você quiser. Não importa quem está olhando atravessado para você. Deixa Deus te usar, tá bom? Terceira coisa estranha que acontece dentro da igreja. Pessoas em pecado sendo usadas por Deus. Porque muita gente já me disse assim, pastor, eu cheguei na igreja tal, uma pessoa estava pregando sendo que ela me deve e não quer me pagar. Ou então aquele rapaz ali estava profetizando, estava cantando, mas ele cantou a minha mulher. Direto eu ouço isso a respeito de algumas igrejas, nas redes sociais. É normal Deus usar uma pessoa em pecado. Mas só que Deus às vezes não vai salvá-la. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem pessoa que liga o dom à salvação. O dom não tem nada a ver com a salvação é pelo sangue de Jesus. O dom é outra coisa. Se Deus não vir pessoas disponíveis a Ele, pessoas retas para usar, Ele vai usar as pessoas rebeldes. Entendeu? O próprio Jesus disse que se os filhos fecharem a boca, as pedras vão clamar. As pedras são as pessoas de coração duro, pessoas rebeldes, pessoas que às vezes andam no pecado, mas só eles querem fazer a obra, só eles querem cantar. Você que é pastor, você sabe. Às vezes você tem 2 obreiros, um obreiro muito bonzinho, gente boa, santo diante de Deus, e o outro meio vacilão. Aí você fala pro bonzinho assim, você quer cantar? Ah, quer cantar hoje não, pastor. Aí você fala pro rebelde, você quer cantar? Canto sim, vamos ganhar as almas. Você não vai colocar o rebelde? Né? Então, quer dizer, às vezes você acaba colocando, porque Deus permite. O próprio Judas Iscariotes ficou ali no ministério, em pecado, muito tempo, fazendo a obra de Deus, até que chegou o momento de Deus tratar com ele. Vamos ver esse texto? Mateus 10, 1 e 9. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Só o versículo 1 já mostra que Deus enviou os espíritos para poder curar as enfermidades. E Judas Iscariotes estava no meio. Ele curava as enfermidades, pregava, ganhava alma, mas ele não era reto diante de Deus. Mas Deus o usava. É estranho? É. Mas Deus pensa nas almas, não pensa na pessoa. Se eu estiver em pecado, Deus não vai querer saber. Deus vai me usar para abençoar o povo, depois ele vai chegar e tratar comigo. Entendeu? Os salvos não querem obedecer o chamado, Deus usará as outras pessoas. Por exemplo, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Isso não é estranho? É estranho. Mas só que não tinha profeta para falar com Balaão. Então Deus usou uma jumenta. Então, às vezes, o pecador é comparado ao jumento. Entendeu? Que não tem entendimento, que faz tudo errado, mas que não tem outra pessoa para usar, Deus usa o jumento mesmo. Minha dica para você é não se afaste da igreja por nada. Não se deixe escandalizar por coisa nenhuma. Quem trata a obra de Deus é Deus. E qualquer coisa que acontece é problema do pastor, não é seu. Você vai lá para buscar a Deus, adorar o Senhor, receber a vitória. Tá bom? 4 coisas para você fazer, para você não ficar enganado pelos espíritos malignos, não ficar escandalizado dentro da igreja. Primeiro, orar sem desanimar todos os dias. Todo dia você ora. Deus vai te dar um entendimento do que é de Deus, do que não é de Deus, e não vai deixar você confuso nem desanimado. Segundo, aprender como jejuar corretamente. Jejue direto. Isso vai ajudar a matar sua carne, seus preconceitos, seus pensamentos errados sobre a vida, sobre a igreja, sobre o pastor. Joga os seus pensamentos fora. Abraça os pensamentos de Deus. Terceiro, não tenha preconceito com ninguém. Não tem, Deus não usa esse tipo de gente, não. Deus é que sabe quem ele usa, não é você. Não tenha preconceito com as pessoas, nem com mulher, nem com criança, nem com pecador.
Deus sabe o que faz na obra dele e não precisa da nossa ajuda, tudo bem? E quarto, ler a palavra de Deus todos os dias, que é a palavra de Deus que vai te dar o discernimento do que é de Deus e o que não é. Você gostou do nosso vídeo? Compartilhe com os seus amigos, com todo mundo. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e assistir os demais vídeos que estão aqui na tela, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.